Olá, alunos queridos, como vão? Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, no caso, né, assistindo ao nosso vídeo. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre direito tributário e, num primeiro momento, sobre as limitações constitucionais ao poder tributar. Tudo bem? Então, como nós sabemos, o direito tributário ele tem vários blocos, né, que são de suma importância, principalmente para a OAB. Agora, nesse primeiro vídeo, nosso primeiro encontro, nós faremos, no caso, uma análise sobre as limitações, não é? Então, sempre lembrando que nós temos, de um lado, as competências tributárias, a competência tributária, na verdade, e do outro, as limitações, certo? A competência, nós sabemos que está na Constituição, não é? Lembrando, Constituição não cria tributos, Constituição cria competência tributária, não é? Ou ela, no caso, permite que os entes federados possam criar tributos. Muito bem. De outro lado, nós temos as limitações, não é? Porque, no caso, o sistema constitucional tributário ele está na Constituição, lá do 145 até o 162. Então, a partir do momento que a Constituição confere aos entes federados a possibilidade de criar tributos, lembrando, taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. A partir do momento que a Constituição permite que os entes façam a criação desses tributos, o que acontece? Vem do outro lado a mesma Constituição e coloca uma moldura nesse poder tributar. Eis, então, as limitações constitucionais. E como nós sabemos, as limitações elas estão do 150 até o 152, não é? Então, nós temos o 150, a primeira parte, os primeiros incisos, até o 5, nós temos o que nós chamamos de princípios constitucionais tributários. Depois, recomeça no 151 e no 152. Por sua vez, o 156, alíneas A a E, nós chamamos de imunidades. Muito bem. Então, hoje, o que nós vamos falar para vocês? Princípios, nós então sabemos que são mais ou menos 10, não é? Então, nós vamos ler todos eles, vocês vão ler, porque aqui eu não tenho tempo hábil para isso, vai ficar disponível o nosso material de apoio, mas nós sabemos que são, no caso, 10, não é? E uma dezena aproximada. Já as imunidades são 5, e lembrando, imunidade mora na Constituição, isenção mora na lei, jamais esqueçam isso. Repito, 3 coisas que não podemos esquecer, considerando esse nosso primeiro encontro. Competência tributária é o quê? É aquela atribuição que a Constituição dá aos entes federados para criar tributos. Por isso, quem cria tributo não é a Constituição. São quem? São os entes federados. Imunidade mora na Constituição, tem sede constitucional. Isenção tem onde sede? Tem sede na lei. Tudo bem? Então, norma de não incidência constitucionalmente qualificada, imunidade. Norma de não incidência legalmente qualificada. Aí sim, isenção, que não é matéria nossa hoje. Muito bem. Então, agora, nós vamos, no caso, a imunidade recíproca impede que... Então, vamos lá. Quando nós falamos de imunidades, eu disse para vocês que as imunidades são normas de incidência constitucionalmente qualificadas. São 5. Elas estão lá no 150, inciso 6 da nossa Constituição. A linha A, nós sabemos que se chama imunidade recíproca. Através dela, os entes federados não podem cobrar o quê um dos outros? Impostos. Não é gênero, tributo, é, no caso, espécie, impostos. Então, vamos lá. A imunidade recíproca impede que a União cobre imposto de renda, sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Tá certo? Com certeza, não é? Porque a União não pode cobrar imposto de renda, imposto de renda, no caso, um tributo federal, não pode cobrar sobre qualquer questão afeta a rendimentos, né, de estado e de município. Então, tá certinho. A B, o município, no caso, impede que o município cobre taxa, não porque taxa não é imposto. Então, imunidade apenas abrange o quê? Impostos. 150, parágrafo 150, inciso 6º, a linha A. Só imposto, ele pode, no caso, é analisado na imunidade, né? Só imposto, não os outros tributos. A linha C, o Estado cobre contribuição de melhoria, nem precisa ler o resto. Contribuição de melhoria não é imposto, então não tem, no caso, né, o benefício dessa imunidade. A letra D, o Estado cobre tarifa. Tarifa, dependendo da análise, nem, no caso, pode ser analisado como imposto, e não é mesmo, né? Não é nem imposto e nem tarifa, e nem, no caso, tributo. Então, nesse caso específico, a linha A é que está certa, né? A letra A. Muito bem. Indo para a segunda questão. Caso determinado município venha a atualizar o valor monetário da base de cálculo do IPTU,
Tal hipótese. Então vamos por partes. Primeiro, o que é o IPTU? O IPTU nós sabemos que é um dos 3 impostos municipais que, de fato, né, o município pode criar, o ente federado município. Perfeito. Então vamos lá. Toda vez que você fala, nós estamos falando aqui de legalidade tributária, né? Toda vez que nós falamos de legalidade tributária, que é um princípio que está no 150, né? No início dele, no inciso 1º, nós temos que levar em consideração que essa imunidade diz que, que esse princípio diz que apenas a lei vai ser o expediente próprio para criar o quê? Criar tributos, né? Muito bem, nesse caso específico, se é apenas a lei pode majorar, instituir, diminuir ou extinguir, no caso, tributos. Aqui, tributos, não é imposto, é tributos gênero. Então, nesse caso específico, quando nós falamos assim, nós queremos dizer que quando se fala de artigo 97 do CTN, nós chamamos aquele artigo de números cláusulos, ou melhor dizendo, é ele que espelha o que nós chamamos de legalidade cerrada. Ou seja, existem alguns elementos da obrigação tributária, ou melhor dizendo, da própria norma que cuida do tributo, que tem que conter. Não tem como, a lei tem que trazer. Um deles é o quê? É, no caso aqui, a base de cálculo. Muito bem. Aí pergunto para você, essa base de cálculo, ela pode ser atualizada, ela pode ser majorada ao bel prazer do fisco, no caso, do ente federado, município, ou ela precisa de lei também para essa atualização? O que nós sabemos? Mera majoração, seja qual for, mera majoração, exige, no caso, lei. Se eu estou falando de mera atualização, não configura aumento. Então, se mera atualização não configura aumento de base de cálculo, o que acontece? Qual é a norma que necessita para que esse imposto seja criado? Qualquer uma. Inclusive o quê? Decreto. Né? Qualquer uma no sentido de que não precisa ser lei. Não é? Então, aqui a certa, qual que nós temos? Então, é mera atualização. Onde está isso, Lília? 97, parágrafo 1º, parágrafo 2º do CTN. Bem como a súmula 160 do STJ. Então, caso determinado município venha atualizar o valor monetário da base de cálculo IPTU, tal hipótese, deve vir regulada por lei? Não, porque é mera atualização. Deve vir regulada por lei complementar? Não, por quê? LO é um instrumento normativo que, de fato, cria tributos, não é? Para a maioria deles nós temos isso. Nós só exigimos LC, lei complementar, quando se tange de criação, no caso de normas gerais em direito tributário, ou se for para empréstimo compulsório, ou se for para impostos residuais, para contribuições previdenciárias residuais ou para o IGF, que até hoje não existe, não é? Tirando esses 4 tributos, todos os demais basta a LO, que como nós sabemos, maioria, quórum, no caso, relativo de aprovação. C. Enquadra-se com majoração de tributo? Não, não se enquadra, porque a mera atualização monetária não configura não configura aumento de tributo, não configura majoração. Então, por fim, é a letra D que está certa, né? Pode ser disciplinada mediante decreto, sem problema algum. Então, o princípio da legalidade, como vocês podem ver, imagina, aqui, parece uma questão muito simples, mas olha tudo que ele envolve, né? Esquecendo da tipicidade cerrada 97, você não responderia essa questão, tá? Então, muito cuidado com isso, é o princípio que mais cai. Muito bem, vamos lá para a questão 3, diz que considere a seguinte situação hipotética. Lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu que a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e a relativa aos demais estados do Sudeste, 7%. Tal enunciado normativo viola o princípio constitucional. Qual o princípio? Então, vamos lá. Câmara, por favor. Aqui, essa questão é muito relevante, por quê? Porque, primeiramente, temos que analisar os princípios que aqui estão para a gente saber se, de fato, qual é que vai se encaixar. O primeiro princípio que nós vemos aqui, uniformidade geográfica. O princípio da uniformidade geográfica, nós sabemos que ele está no 151, inciso 1 da Constituição. E nós sabemos que esse princípio ele é exclusivo, ou seja, específico da União. Nós sabemos que a União, como ente maior, que no caso nós utilizamos essa terminologia no financeiro, mas aqui também posso utilizar, a União como ente maior, a tributação que ela cria, ou seja, os 7 impostos hoje existentes, não é? Os outros 2, que no caso, né, podemos falar do extraordinário, podemos falar no caso do residual, esses impostos, quando criados pela União, eles têm abrangência nacional, assim como os municipais, municipal, não é? E no caso estadual, o estado todo. Muito bem. No caso da União, por exemplo, se ela cria o IPI, Imposto ou Produto Industrializado, ele tem que ter a mesma alíquota em todas as regiões, perfeito? Em todas as regiões do Brasil. Ok, então nesse caso específico nosso, foram criadas alíquotas diferentes, não é? Para um lugar maior, para outro lugar menor. Pergunto, isso é possível?
em primeiro momento. Não. Tá? Então, quer dizer, se você analisar essa questão, você vai ver no primeira questão, essa tá certo? Primeira linha, perdão, né? A letra A. Da uniformidade geográfica. Em princípio, sim. Tá? Em princípio, foi esse que foi. Aí você pergunta para mim, Lília, mas a uniformidade geográfica não é possível que ela seja, de fato, não obedecida por ser princípio, lembra? Princípio tem ponderação, ele tem flexibilidade, por isso que pode, nessa questão, abrir essa ponderação. Ela pode não ser utilizada, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. Sim, isso é exceção e está na Constituição, não é? Mas a regra é que quando ocorre, a regra no caso, qual é? É que se a União ela criar alíquotas diferenciadas, ela vai estar infringindo ou lesando esse princípio do 151, inciso 1. Letra B, legalidade. Não. Né? Legalidade não por tudo aquilo que a gente já falou, né? Foi criado aqui por lei, então não tem como falar que houve infringência à letra B. Letra C, liberdade de tráfico. Nada a ver, né? Como eu falo, né? Não tem nada a ver com o 155. Da não diferenciação tributária entre a procedência e o destino. Não. Esse é um princípio específico da União que está no 151, inciso 2, que nada tem a ver com essa questão que nós trouxemos. Então, a alternativa A da questão 3 é a resposta certa. Muito bem. Continuando aqui, nós vamos para a questão número 4. Então, vamos lá. A Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS, Imposto sobre Serviço. Primeira coisa, o ISS é de quem? Município. Lília, quais são os impostos do município? ISS-QN ou ISS? Qual outro? IPTU. Qual outro? ITBI ou ITIV. Não é? São esses três. Perfeito. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviço de telecomunicação. Tá. ICMS, Imposto do Estado. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Além desses, qual que o Estado cria? ICMS, ITCD ou ITCMD, que é a mesma coisa, né? E o terceiro, no caso, que nós temos aqui, que é o IPVA. Muito bem. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, que é, no caso, da União, para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que... Então, vamos por partes. A Lei X, no caso, ela foi promulgada em outubro de 2008 e majorou o ISS. A Lei Y, ela foi criada em 11/9 e ela fez o quê? Reduziu o ICMS. O Decreto Z, de dezembro de 2007, ele majorou o IOF. Então, vamos lá. Se eu estou falando aqui poderá ser cobrada, eu estou falando de qual princípio? Da anterioridade. Então, quando nós falamos do princípio da anterioridade, nós temos que levar em consideração que ele pode ser anterioridade nona ou anterioridade anual. Nesse caso específico da Lei Y, eu já sei que não precisa, no caso, obedecer isso. Por quê? É redução de ICMS, certo? Então, se está reduzindo, não se faz necessário obedecer, no caso, esse tempo para produção de efeitos, que se chama anterioridade. Já no caso, o ISS foi promulgado em outubro de 2008. Muito bem, em outubro de 2008. E o que aconteceu? Promulgou em outubro de 2008 e determinou a majoração. Tá. ISS. Quando nós falamos do ISS, e no caso, falando sobre a nossa anterioridade, o princípio da anterioridade, nós temos primeiro lembrar, o ISS, ele é exceção a alguma anterioridade? Não, se eu não me engano, não é. Se você pegar, no caso, estudar, no caso, nós temos que saber decorar e saltear das duas tabelinhas, né? Como eu sempre falo para vocês. Nós temos exceção da anual, que no caso quais são? IE, IPI, IOF, IEG, empréstimo compulsório de calamidade e guerra, que é o CALAG, CID combustível e CMS combustível monofásico. Tá, então na anual ela não está. Exceção da nona, II, IE, IR, IOF, IEG, e empréstimo compulsório, calamidade e guerra, que é, no caso, o CALAG. E alteração de base de cálculo de IPTU e IPVA. Não está aqui também o ISS. Então, se o ISS não está aqui, pergunto, aplicando-se a anterioridade, qual é que tem que ser aplicada? A de 90 ou a de 1 ano? Então, vamos lá. Se ele foi, então não é exceção de nenhuma? Não. Se não é exceção de nenhuma, aplica as duas. Então, vamos lá. Se ele foi publicado em outubro de 2008, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar. Se você aplicar o de 90, ele vai começar a ser cobrado quando? Se você aplicar no caso anual, ele vai ser cobrado quando? Aquele que for mais longe para começar a produzir efeito é esse que se utiliza. Então aqui nós sabemos que utiliza qual? Aplica-se no caso aqui a nona, porque se eu aplicar a noventena, você vai passar 90 dias dessa data da aplicação. Se você aplicar anual, vai começar a ser, no caso, cobrado no primeiro dia do exercício seguinte, né, financeiro, né? O primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da
no caso aqui, promulgação. Então, nesse caso aqui, é só a noventena que vai ser utilizada. Agora, quando eu falo decreto Z, o decreto Z de dezembro de 2007, e majorou o IOF. Como é que faz com o IOF? O IOF está dentro dessas duas coluninhas que eu li? Está nas duas. O IOF é exceção às duas anterioridades, não é? Que a gente chama mitigação ainda, além de ser exceção às duas anterioridades, ele faz parte da mitigação à legalidade. Lembra? Impostos flexíveis. IOF é flexível. Até um decreto pode, no caso, dentro daquela margem, né, aumentar ou reduzir a alíquota. Muito bem. Então, nós sabemos, a lei X, aplicando-se a anterioridade, ela vai, no caso, aplicar a ela só a nona, né? Só a anterioridade nona. Na Y, não precisa aplicar nenhuma, porque reduziu. E no caso do decreto Z, majorou o IOF? Majorou. Pode ser por decreto? Por isso que eu acabei de falar que pode. Por ele ser imposto o quê? Flexível. Então vamos para a resposta agora. Letra A. O ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X. Perfeito, não é? Por quê? Porque se eu aplicar... Lembrando que quando eu falo de noventena, eu tenho que contar 90 dias seguidos, não são 3 meses, né? Mas como eu sou péssima de conta, eu vou jogar, no caso, de maneira bem simples. Se eu contar aqui, não é? Outubro de 2008. Então, vamos lá. Outubro de 2008, outubro, novembro de 2008, dezembro de 2008. Vai dar quanto? 60 dias, menos. Se eu aplicar no caso anual, não é? Vai começar menos. Dá 70 mais ou menos, né? Se eu aplicar anual. Se eu aplicar noventena, ele vai, no caso, dar 90 de fato e vai passar dos 70, 20 dias a mais. Então, como vai ser uma margem maior, ou seja, esperar mais um pouco, 20 dias a mais para aplicar essa majoração, é por isso que aplica só a noventena. Ou seja, é ela que dá o prazo maior para se poder cobrar. Então, no caso aqui, aplica só a noventena a ela. Então, tá certo. Ao passo que Ao passo que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que implementaram. Perfeito. ICMS por quê? Porque a redução não aplica anterioridade. É, no caso, benéfico no caso, o contribuinte. E o IOF pode também por quê? Porque é exceção às duas anterioridades. Tudo bem? Então, essa é a alternativa certa. Então, alternativa B. Todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte. Não. Acabei de dizer que não. No caso, o ICMS pode ser cobrado no outro dia e o decreto Z também. Letra C. Na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade, no caso, nonagesimal. Isso é verdade? Não. Primeiro, sim, né? O ISS tem sim que respeitar a nona. Já no caso do ICMS, não, porque ele está reduzindo. Se fosse majorando, sim. Então, tá errado. O IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, tá certo? Sim, é extrafiscal, regula mercado. Em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal. Errado. Não obedece nenhuma das duas. Perfeito? Então, essa questão, alternativa certa, letra A. Muito bem. Vamos agora para a nossa próxima questão. Visando fomentar a indústria brasileira, uma lei nova, publicada em 18 de 2 de 2010, majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, bem como majorou a alíquota do Imposto sobre Exportação, que é o IE. A partir de que data a nova alíquota poderá ser exigida para o IPI e para o IE? E agora, como é que faz? Bom, novamente, só estou falando essa questão bem rápida, porque na verdade o que eu estou falando aqui, eu já falei tudo em cima, quando eu citei para vocês as duas colunas, né? Daqueles impostos que são exceção anual e daqueles impostos que são exceção a nonagesimal. Então, nesse caso específico, eu tenho que lembrar. Então, lembrando de novo, exceção anual, IPI, IOF, IEG, empréstimo compulsório, calamidade e guerra, CID combustível, ICMS combustível, monofásico. Exceção a nona, IE, IR, IOF, IEG, empréstimo compulsório, calamidade e guerra e alteração de base de cálculo de IPTU e de IPVA. Então, nesse caso específico, pergunto para você, quando a gente fala aqui, visando fomentar tal, sobre o IPI, ele foi majorado, certo? Bem como majorou também o IE. Qual que é a resposta certa aqui? 90 dias após a publicação da lei para o IPI e imediatamente para o IE. Por quê? Porque o IPI ele é exceção apenas da anual e o IE é exceção de qual? Das duas. Perfeito? Então, essas duas questões últimas, nós analisamos o princípio da anterioridade de maneira bem rápida para vocês. Visando a proteger a indústria da tecnologia da informação, o governo federal baixou medida, mediante decreto, em que majora de 15 para 20 a alíquota
do Imposto sobre Importação de Produtos Estrangeiros, IE, para monitores de vídeo procedentes do exterior. Limites esses que foram previstos em lei. Tá bom. Então vamos lá. No primeiro momento, você só lê, porque tem questões que você lê o enunciado, você já capta. Olha, eu tenho que saber sobre legalidade, eu tenho que saber sobre aquilo. Aqui, você não sabe bem ao certo o que se quer. Então, é necessário ler as questões para ir respondendo conforme ela for trazendo o questionamento. A respeito da modificação de alíquota do II, aqui no caso falando do II, assinale a afirmativa correta. Deve observar a reserva de lei complementar. Não. Nós sabemos que quando falamos de lei complementar, como eu disse para vocês, é no caso princípio da legalidade. A LO é, de fato, a lei principal. É aquela que regulamenta quase tudo em matéria tributária. LC apenas vai ser exigida naqueles casos que eu falei. Empréstimo compulsório, impostos residuais, contribuições previdenciárias residuais e o IGF, tá? Nesse caso específico, como nós estamos vendo, é o II. Então, o II não é, no caso, né? Imposto de importação, né? Falei exportação anteriormente, mas não. Estamos falando de importação. Se fosse o IE, seria a mesma coisa, né? No caso aqui não tem que ser por lei complementar. Deve ser promovida por lei ordinária. E agora? Presta atenção aqui. Eu disse para vocês que a LO, ela é o principal instrumento normativo para a criação de tributos. É verdade. Só que nós temos que lembrar que o II, ele é um imposto também chamado de flexível, assim como o IOF, assim também como o nosso IE. Então, por ser um imposto flexível e extrafiscal, é fixada uma margem mínima e máxima de alíquota. E decreto pode fazer o quê? Majorar ou diminuir dentro dessa margem. Então, nós estamos falando expressamente que é caso de majoração. Então, por ser caso de majoração, dentro desse percentual, não precisa de lei. Um mero decreto pode, no caso, fazer isso. Então, não é lei ordinária. Deve observar o princípio da irretroatividade. Com certeza, o II, ele é exceção, nesse caso específico aqui, a essa questão da exigência que a lei fixe esse patamar. Que fixe a alíquota. A lei vai fixar a base, não é exceção à lei. Por isso que nós falamos que não existe mitigação, melhor dizendo, não existe exceção à legalidade. O que existe é, no caso, mitigação a quê? A fixar a alíquota como aquele valor, porque é a lei que fixa mínimo e máximo. O decreto vai trabalhar dentro dessa margem, não é? Então, é nesse ponto que nós falamos que não é preciso ordinária, basta, no caso, um decreto. E, por fim, deve observar o princípio da retroatividade? Com certeza. O II, ele é a exceção à anterioridade nona, à anterioridade anual e é também a questão da mitigação da legalidade. Também é, porém, não é exceção à irretroatividade. O que é a irretroatividade tributária? Também é princípio. Se o fato aconteceu aqui e a lei aconteceu posterior a ele, esse fato não vai ser atingido por essa lei. A lei, ela só atinge fatos posteriores a ela. É o que nós chamamos de retroatividade tributária. Então, aplica-se sim, não é? A esse tributo, esse princípio da retroatividade. Então, letra C está certa. E, por fim, letra D. Deve observar o princípio da anterioridade. Acabei de dizer que não necessita, tá? Então, por favor, Câmara agora. Quando nós falamos desses princípios aqui, entendam, só nessa questão aqui, nós conseguimos visualizar que você teria que saber sobre anterioridade, sobre legalidade e sobre retroatividade. Olha a importância. Então, se você não sabe quais são as exceções da anterioridade, se você não sabe, nona e no caso, anual. Se você não sabe me dizer que lei que é aquela que é principal, que se utiliza para a criação de tributos, você já não responderia. Se você não sabe me dizer o que é irretroatividade, que não existe irretroatividade no que tange a tributo. Existe quanto à questão de interpretação, como a gente sabe, né? Mas não encaixa aqui. E também não está na Constituição, está no CTN. Então, quer dizer, você não conseguiria responder. Se você não sabe me falar qual é a lei, qual é a norma que precisa, o que é, no caso, qual o fato que é atingido por uma norma tributária, né? Qual fato gerador é atingido? Aquele que aconteceu após ela. Não conseguiria responder isso, não é? Então, essa é a importância dos princípios, no caso, essa é a importância das imunidades, não é? Então, leiam todos os artigos com muito vagar e lembrem, mais de 20% das questões versam sobre limitações constitucionais ao poder tributário. Ok? Tchauzinho.